queria fazer uma pergunta para você que está aí no chat nos acompanhando. Você acha que os pastores devem pagar imposto sobre a renda que oferem? E vocês acham que a igreja deve pagar imposto sobre os bens que ela adquire? Por exemplo, cimento e areia para fazer a reforma do prédio, do templo, bancos novos, renovar os bancos, comprar geladeiras, investir na creche, no asilo. O que deve ser tributado? Nada disso, tudo isso ou apenas parte disso? Diante de uma expressiva queda de aprovação do governo federal em meio ao público evangélico, avança uma PEC que tem por objetivo aumentar a imunidade tributária para igrejas. A iniciativa ganha força após a reunião de hoje do deputado Marcelo Crivella, autor da proposta, com o ministro da Fazenda e com a Receita Federal. Essa PEC, que proíbe a cobrança de impostos sobre atividades religiosas, reflete um esforço do governo em se reconectar com as lideranças evangélicas, em meio a polêmicas recentes, principalmente declarações do atual presidente sobre o conflito na faixa de Gaza, comparando a reação de Israel ao ataque terrorista do Hamas ao Holocausto, embora a expressão Holocausto não tivesse sido usada. Após a reunião, Crivella explicou os pontos abordados. Vamos acompanhar. Olha, as mudanças propostas são basicamente retirada da imunidade à geração de renda, mas continua a formação do patrimônio, que significa construção, reforma e restauração. É uma preocupação enorme nossa, restaurar as catedrais que estão caindo, mas permanecer também a prestação de serviço. Creche, asilo, orfanato, convento, casa de saúde, caridade, essas coisas todas. Tudo que for tributos que incidem no consumo de bens, a geladeira, um fogão, uma roupa de cama, ou na construção, areia, cimento, pedra, tijolo, porta, janela, tudo isso paga o cimento, paga a geladeira, mas não paga o imposto. Ou na contratação do serviço, paga o pedreiro, carpinteiro, servente, eletricista, bombeiro, engenheiro, arquiteto, mas não paga os impostos. É essa imunidade que nós acordamos com a Receita, já é prevista na Constituição desde 1946, na Constituição de 46, e que agora finalmente vai ter uma prática. Quer dizer, nós não vamos pagar mais impostos sobre o consumo de bens e de serviços quando a igreja for construir seu patrimônio, quer construção, reforma ou restauração, na sua atividade, no seu culto e também na hora de prestar o serviço. Muito bem. Primeiro, Ricardo Rous, está claro então que não é uma imunidade tributária sobre a renda dos pastores. O pastor recebe lá o seu salário e sobre isso ele vai ter que pagar imposto de renda. Mas é uma isenção que vai ampliar, vai alcançar bens de consumo adquiridos pela igreja. Os bens de consumo são ICMS. Então é capaz do governo estar mais uma vez sendo cortesia com o chapéu alheio, cortesia com os estados. Então, é uma ação típica de esquerda, né? Você faz aquela média, mas você não põe a mão no bolso. Os estados é que vão fazer. E se continuar esse ritmo de imunidades, eu lembro que no governo Dilma Rousseff nós tivemos uma diminuição do PIB brasileiro em quase R$1,5 trilhão de reais, por causa de uma festa de imunidades, aquela loucura da nova matriz econômica do Guido Mantega, dando imunidade tributária adoidado, estímulos fiscais, sem fazer qualquer tipo de cálculo, investimentos em obras públicas, distorção do pensamento de Keynes. Então eu queria te ouvir, o que você acha, em primeiro lugar, da ação em si? Ou seja, as igrejas têm um lado positivo, porque as igrejas vão fazer ações sociais importantes. A igreja tem um papel social relevante na diminuição da criminalidade, claro, mas tem a questão da motivação, ou seja, fazer isso para melhorar a imagem. Nós estamos vendo há pouco problema de interferência política, tentativa no Banco Central, interferência política na Petrobras, fazendo despencar o preço das ações e prejudicando a União, que tem 30% das ações remuneradas, 50,26% do capital votante. Como você vê sobre esses dois aspectos? Objetivamente, a imunidade e a motivação que leva o governo a começar a fazer isenções que vão pesar no bolso do contribuinte depois.
Capês, a popularidade do governo federal está em queda livre e nesse público, o evangélico, ainda a margem de queda é maior. Então, a sinalização que o governo está tendo para tentar ganhar alguma simpatia com o público evangélico. Essa questão dos tributos já existe. As igrejas, sobre aquilo que elas arrecadam, que elas ganham de doações e tal, elas não pagam tributos. Então, eles querem ampliar esta interpretação na Receita Federal, para bens de consumo e serviços que eles contratarem também não incidir impostos. Mas é isso que você falou. Aí é o governo federal tentando melhorar a sua imagem junto a um determinado público, passando o chapéu alheio, que é o ICMS dos estados, que pode prejudicar muito nos estados. As igrejas já têm imunidade tributária, as igrejas fazem um grande trabalho social no Brasil, é importante que isso seja destacado. Então vamos permanecer com essa imunidade tributária que nós já temos e vamos evitar ampliar, porque senão vai virar bagunça. Então mantenha esse trabalho lindo que a maioria das grandes igrejas fazem no Brasil, grandes, pequenas e médias igrejas fazem. Tem já essa imunidade tributária, é importante dizer, está sendo criada essa imunidade, ela já existe, é uma ampliação desta interpretação. Então, não vamos ampliar essa interpretação, vamos manter essa imunidade que já tem, essa é a minha opinião, porque as igrejas fazem um belo trabalho no país. Não há dúvida. Wilson Pedroso, eu costumo dizer, onde existe um polo de distribuição de drogas, onde existe uma Cracolândia, que se abra uma igreja, porque o combate ao vício, o melhor terreno para você fazer a guerra contra o vício, é o terreno mais profícuo, que traz mais resultado, é a mente humana. E é claro, o vício é o desejo. E o desejo de continuar a consumir a droga só pode ser combatido com uma força psicológica em sentido contrário, de maior força, que é a fé. Então a igreja tem feito um trabalho maravilhoso. Uma vez eu fui numa comunidade, uma favela, e já era domingo à noite, aquela garoa fina, estava indo no carro da Assembleia, as rodas quase que tangenciavam a calçada, de tão estreitas que eram as ruas, já começava a virar ruas de terra. Ali você via nos botecos mesas de sinuca, onde marginais contavam os crimes cometidos na véspera, com medo até de sofrer algum ataque de sniper, andando naquele ambiente altamente criminógeno, quando de repente eu paro na frente de um galpão. Ficando com medo, Capês. Nesse galpão tinha uma igreja. Ao entrar na igreja, tinha centenas de jovens pulando, orando, adorando ao Senhor, enfim, estavam felizes. E eu vi o seguinte, poxa, a igreja tem 1h30 de culto na semana para ganhar esses jovens. E todo o resto da semana para perdê-los para o tráfico e o crime organizado. Então a igreja faz um trabalho maravilhoso. E ela, por essa razão, como disse o Ricardo Rose muito bem, já tem uma imunidade. Agora, essa ampliação da imunidade está me parecendo uma barganha política. Ou seja, você amplia a imunidade para conseguir voto. Isso é péssimo quando você começa a pautar a gestão dos recursos públicos, a administração de um país pelo interesse político. Vai 60 bilhões para a emenda parlamentar. Pronto, aí o que acontece? A cidade onde a obra vai ser feita não é a cidade que precisa, é a cidade do curral eleitoral do parlamento. E tem uma matéria hoje, nos jornais de grande circulação, que essas emendas parlamentares vão para obras feitas pelas empresas dos senadores. Tem 2, inclusive, apontados ali. Então, em jornais de grande circulação. Então, 16 bilhões para Lei Rouanet. Será que essa é a prioridade do país? 5,5 bilhões para vereador fazer campanha e agora concessão de imunidades para fins políticos. Nós estamos caminhando para um déficit de 300 bilhões de reais. Então eu pergunto, quem vai pagar essa conta no final? O contribuinte. A pergunta mais óbvia, o povo. Capês, mas deixa eu falar, o que ultimamente não é barganha política? O que a gente discute aqui de aprovação no Congresso, discussão Congresso, governo, Congresso, que não é barganha política? Felizmente, é essa impressão que a sociedade está tendo dos nossos parlamentares e do governo. Muitas vezes, mais por conta dos parlamentares do que o próprio governo. Mas eu também, Capês, eu não vou entrar nessa guerra fiscal, que o Ricardo falou bem, você falou muito bem, mas eu vou dar um testemunho também sobre as igrejas, em especial na época do Covid. Eu tinha muita relação com o Bruno Covas.
O Bruno Covas, na época do Covid, enquanto estava tudo fechado, ele foi firme e deixou as igrejas abertas. As igrejas evangélicas, principalmente, eu sou católico, mas respeito muito as igrejas evangélicas, elas foram um hospital da alma. Foi o único espaço que as pessoas que naquele momento de sofrimento, onde estavam perdendo renda, onde estavam com desespero, que não sabiam o que ia acontecer com a saúde da família, perdendo entes queridos, as igrejas foram o principal local de acolhimento e desespero, de acolhimento dessas pessoas que estavam em fase de desespero. As igrejas fizeram mas as igrejas estavam lá arrecadando. Não estavam arrecadando porque elas respeitaram o espaço de proibição de cultos, mas elas ficaram abertas para as pessoas pudessem ir lá, imprimir a sua fé e ter um momento de reflexão, um momento de acolhimento muitas vezes aqueles pastores, eu não sei o nome daqueles pastores que ficam lá no culto, conversando com as pessoas, tem um nome específico, eu não sei, mas foi qual o nome? Obreiro, obrigado, aqui o pessoal tá auxiliando. Os obreiros foram pessoas que muitas vezes salvaram muitas vidas que poderiam ter se ceifados por um momento de desespero, de como acolher os seus familiares, como trazer renda para essas pessoas, eles foram acolhidos. Por isso que eu tiro o chapéu para as igrejas, acho que tributação já tem na católica, tem na evangélica, acho que pode ser um pouco demais, mas quero dar esse testemunho desses guerreiros que foram ao Hospital da Alma no Covid. Mas você é a favor ou é contra? Eu sou a favor. Ah, tá. Do quê? De aumentar, ampliar? Ampliação? Vem dar uma vaselinada aqui, não. Vamos que somebody love. Depois de um lindo... Amigo, que somebody love. Depois de um lindo testemunho para as igrejas evangélicas, eu não vou ser contra a tributação. Tá bom, olha, vou te falar, viu? Que mureta tucana. Eu queria agora ouvir você, Guilherme. Você é a favor, é contra? Capês, de uma forma muito objetiva, totalmente contra. E eu lhe digo por quê. Porque, sem negar o trabalho social desenvolvido pelas igrejas, sejam elas evangélicas, católicas ou de qualquer outra linha religiosa, nós não podemos tratar diferente de organizações da sociedade civil que também desenvolvem um grande trabalho. Então, por que nós vamos conceder uma imunidade tributária para uma organização social ligada a uma igreja e não vamos, por exemplo, conceder a uma organização ligada a uma empresa ou então ligada a um determinado grupo que não tenha viés religioso? Não faz sentido. Se você pega fundações como, por exemplo, a Fundação Ayrton Senna, entre outras, Amigos do Bem, entre outras, uma série de agremiações que também desenvolvem um trabalho social relevantíssimo, elas pagam impostos e não há problema nenhum nisso. Faz parte da sua atividade. Nós não podemos misturar o benefício entregue para a sociedade com a origem desse benefício. Para mim, não há diferença nenhuma entre uma criança que é alfabetizada por uma organização religiosa ou uma criança que é alfabetizada por uma organização da sociedade civil. A beleza, a qualidade e a importância desse serviço é igual para a sociedade. Não faz sentido uns pagarem imposto e outros não pagarem. E agora falando especificamente do público evangélico, é lamentável se o governo cede a essa pressão, porque, como você bem colocou, fica patente a barganha, fica patente o toma lá da cá. Então, quer dizer, se a bancada evangélica, se os evangélicos estão descontentes com o governo, na hora que você der um dinheirinho e liberar um pouco mais de recursos para essas igrejas, aí está tudo certo. Aí o governo passou a ser maravilhoso, as pautas progressistas deixaram de ser importantes. Então, quer dizer, gente, vamos devagar. O Ilcinho pontuou muito bem. Quando a gente dá uma isenção, quando a gente dá uma imunidade, quem paga sou eu, você, todos nós que estamos aqui hoje debatendo e você que está assistindo. A pergunta é: se nós não somos ligados a entidades religiosas ou somos de uma determinada entidade, por que eu, como contribuinte, tenho que financiar a atividade dos outros? Não faz o menor sentido. O nosso Estado é laico, a arrecadação pertence a todo cidadão brasileiro, seja ele religioso ou não. Cristiano Vilela. Olha, Capês, a contextualização acho que foi plenamente feita por todos aqui na mesa, né? O trabalho das igrejas, de uma forma geral, no Brasil, ele é um trabalho fundamental. E aí eu faço questão de frisar no Brasil, porque num país com as desigualdades que o Brasil tem, com o crime organizado mandando a toda hora como o Brasil tem,
o papel das igrejas ele é mais do que fundamental e eu vejo como excelente o dispositivo que nós temos hoje de dar imunidade tributária às igrejas. Eu vejo que para montagem, para arrecadação de recursos, organização das suas atividades, é fundamental que haja essa imunidade tributária. Agora, evidentemente também não dá para a gente querer ampliar mais do que isso. Acho que estabelecer algum tipo de imunidade tributária nas despesas que são feitas, aí já me parece um pouco de exagero, até porque nós estamos falando de um cobertor curto e o Estado ele tem que limitar um pouco dessas benesses que são feitas, muitas delas legítimas, mas que não cabem na estrutura do Estado, na estrutura social do Estado. Então eu vejo que a manutenção do quadro que temos hoje, com isenção tributária às igrejas, como consta na Constituição e como é praticado ainda hoje, eu vejo que é a forma ideal de manutenção e de estímulo dessa atividade tão bonita e tão importante que é a atividade das igrejas no Brasil. Sem dúvida. Mais alguém quer fazer um comentário sobre isso? Eu queria fazer um complemento rápido aqui, porque eu fiquei um pouco confuso, um pouco na fala do Guilherme, no sentido de entender, não a imunidade tributária. Para que o nosso ouvinte entenda, a imunidade tributária já existe, quem garantiu ela foi o Constituinte lá atrás. Não. Então, ela existe. Não. Ok? Só para a gente deixar claro, o que nós estamos discutindo aqui é uma ampliação dessa interpretação. Ela já existe, a imunidade tributária, ela vai continuar a imunidade tributária. O que pode ou não acontecer é ela ser ampliada para quando a igreja fizer uma reforma, contratar um serviço, comprar um produto, se abater ali. É aí que a gente está entendendo, eu acho que é meio que unânime, esse exagero para essa extensão. É só para deixar claro aqui, para não ficar nenhuma confusão para nós. Sem dúvida. Ricardo pontuou certamente, é isso que eu quis dizer. Não é questão de revogar a imunidade que é constitucional. Isso. Eu estou falando da ampliação, não é? Até porque não faz sentido, como eu disse, uma organização social que vai comprar, por exemplo, um tijolo, ou então contratar um serviço, não pagar tributo, e uma outra da sociedade civil pagar. Isso não faz o menor sentido. Mas eu acho o seguinte, tão importante quanto isso é a motivação que está levando a esse tipo de situação. Ou seja, é uma prática danosa toda vez que tem uma necessidade política, às custas de renúncia a dinheiro público, se faz as piores práticas políticas. Não é assim que se faz política. Não é assim que o Brasil vai caminhar para frente com progresso.